Ela disse isso como se estivesse dizendo a ele que tinha esquecido o guarda-chuva. Você não tem passagem, mãe. Vá para casa. Ela piscou, confusa, a pequena bolsa tremendo na mão enrugada. O agente do portão desviou o olhar, desconfortável. O sorriso do meu pai não vacilou. Minha mãe, sua segunda esposa, ajeitou os óculos escuros de grife e sussurrou algo que eu não ouvi. Meus irmãos riram baixinho, cruelmente, como se soubessem de uma piada interna. Aquela piada custou $18.000 para a vovó. Fiquei ali em silêncio. Então, dei um passo para trás e fiquei com ela. 3 semanas depois, a família voltou para casa, bronzeada, barulhenta e cheia de histórias, e eles congelaram quando me viram parada na esteira de bagagens ao lado de um homem. Não qualquer homem, ele. Mas deixe-me começar onde realmente começou. Papai sempre foi charmoso. Ele vendia mentiras como se fossem carros de luxo. Limpo, polido, irresistível. Ele se casou com minha mãe por amor, eu acho. Ele se casou com a segunda esposa pelo estilo de vida. Quando minha avó vendeu a casa e mudou de casa, ele veio com uma oferta para a viagem dos sonhos em família. O dia de ação de graça seria na Itália, em primeira classe, todos juntos, antes que ela ficasse velha demais para viajar. Ele pagou o valor integral, transferido diretamente para a conta do meu pai. Ele reservou a viagem, secretamente, reservou um assento a menos. 2 meses antes do voo, tudo começou a cair na ficha. Minha avó mencionou casualmente que não tinha visto o itinerário dele. Disse que se sentia excluída. Meu pai a ignorou. Relaxa, mãe. Eu tenho tudo sob controle. Acreditei nele até não acreditar mais. Uma noite, vi os e-mails dele abertos no iPad da família. A lista de passageiros tinha 6 nomes, não 7. O dela nunca apareceu. Ele não tinha intenção de levá-la. Ela havia financiado a viagem e ele a havia excluído. Eu não gritei com ele nem o confrontei. Apenas observei. Eu o vi dizer à minha avó para se agasalhar e trazer o passaporte. Vi meus irmãos ignorá-la e rir pelas costas dela. Eu vi a minha madrasta revirar os olhos toda vez que a vovó fazia uma pergunta. E quando chegamos ao aeroporto, esperei que ela dissesse, sem passagem para você. E ela disse. Ela não chorou. Foi isso que mais me quebrou. Ela apenas assentiu, como se uma parte dela já esperasse por isso. Larguei minha mala na esteira, me afastei deles, peguei a mão dela e fomos para casa. Na manhã seguinte, fiz 2 ligações. Primeiro, para o nosso advogado. Tecnicamente, o advogado dela, mas eu o conhecia desde os 7 anos. A vovó tinha me dado uma procuração 2 anos atrás, quando teve aquele pequeno derrame. Contei tudo a ele. A segunda ligação foi para um homem chamado Daniel, com quem eu não falava há 4 anos. O primeiro marido da minha mãe, meu pai biológico. Daniel era o oposto do meu pai. Quieto, analítico, frio, mas nunca cruel. Eles o apagaram de nossas vidas como uma marca de lápis sob uma borracha. Minha mãe nunca falava dele. Mas eu me lembrava da batalha pela custódia. Lembrava dos tribunais e dos sussurros. Lembro-me dele segurando minha mão quando eu tinha 5 anos, pouco antes de me levarem embora. Ele era paciente. Quando contei a ele o que tinham feito com a vovó, ele me fez uma pergunta: o que você quer fazer? 3 semanas. Foi só o que levou. Primeiro, bloqueamos o acesso do papai às contas da vovó. Tudo legal, tudo limpo. Depois, um auditor rastreou como ele usava o dinheiro: voos, hotéis, viagens, joias. Apresentamos queixa. Fraude, abuso de idosos. Meu pai biológico usou suas conexões, contatos antigos, promotores, o tipo de pessoa que não gosta de idosas sendo enganadas pelos próprios filhos. Não os avisamos. Deixamos que aproveitassem a Toscana. E quando voltaram, bronzeados e presunçosos, eu esperei. Recolha de bagagem no Terminal 3. Vovó do meu lado e Daniel, meu pai, do outro. O sorriso do meu pai desapareceu. Os lábios da minha mãe se entreabriram, mas nenhum som saiu. Meus irmãos pararam no meio do caminho. Ele começou a dizer algo, mas Daniel levantou a mão. Com firmeza, sem raiva. Não faça isso. Ele disse que você precisa de um advogado. Então ele viu o envelope. Documentos legais arquivados, entregues, reais.
As consequências se desenrolaram rapidamente. A avó apresentou uma queixa. O banco cancelou a transferência e congelou os bens dela. Meu pai perdeu o emprego. A empresa dele não queria confusão de relações públicas. Minha mãe entrou com o pedido de separação uma semana depois. Acontece que a traição não é tão charmosa quando o dinheiro acaba. Meus irmãos se dispersaram, ficaram em silêncio, ficaram envergonhados ou talvez apenas com medo. E eu? Fui morar com a avó. Eu a levava às consultas médicas. Eu ia jantar com ela às quintas-feiras. Nós rimos. Nós nos curamos. Na semana passada, ela mudou o testamento. Ela me deixou tudo. Não porque eu pedi, mas porque eu fiquei. Às vezes penso naquele momento na porta. Como ele disse isso, como se não fosse nada. Apenas vá para casa. O engraçado é que ela fez isso, e eu também. E agora ele é o único que ficou do lado de fora.